Olá, queridos. Estamos mais uma vez aqui para o nosso discipulado para você. Você que ainda não é inscrito no canal, o canal se chama Instituto Didascalo. É um canal exclusivo para estudos, para cursos. Aqui nesse canal só enviamos cursos. Temos muito curso ainda para poder enviar para esse canal ainda. Então você fica ligado, inscreva no canal, sinalize o sininho, né? E sempre que você for ver os cursos, não deixe de deixar o seu like, né? Que é muito importante para o crescimento também do canal e para a evolução dele. Bom, estamos caminhando quase para o final do curso. O curso que nós estamos ministrando é esse aqui, a mente de Cristo, que eu esqueci, né? A mente de Cristo. A mente de Cristo. Estamos hoje indo para a unidade 10, aula número 10, que o título é Vivendo no Espírito. Sempre lembramos, você que ainda não tem o livro, se você quiser o livro, entra nos comentários aí e eu estarei te instruindo como comprar esses livros. Caso você não queira ou você não pode comprar os livros, o livro, você também entra no comentário que eu posso escanear o livro para você, como estou falando aqui, escanear as unidades e mandar para você em via PDF, ok? Estamos aqui para ajudar você, para vocês, auxiliar vocês a estarem mais buscando conhecimento. Vamos lá? Vamos lá, dia 1. O dia 1 o título é O Material Subordinado ao Espiritual. O mundo material dominava minha vida durante um tempo. Dizia-me que poderia ser rico e ter êxito na carreira que havia escolhido. Em 1956, procurei o êxito material. Esse era o meu propósito. Esse período foi de 3 anos. Durante este tempo, estive bastante ativo exteriormente, parecia estar servindo ao Senhor. Interiormente, meus propósitos não eram os propósitos de Deus. O espiritual estava subordinado ao material. Na verdade, tem que estar sempre ao contrário. Aqui, o nosso amigo aqui, ele está dando um exemplo aqui, que ele achava que estava com êxito na sua vida, crescendo e assim, etc. Na realidade, ele estava sendo o espiritual estava sendo subordinado pelo material. Lembramos sempre vocês aqui que nós somos seres espirituais. E por sermos seres espirituais, naturalmente, o que vai nos trazer satisfação, gratificação ao Senhor será quando o nosso espírito estiver mais forte. Lembra que a gente falou? O espírito mais forte, a carne é fraca, o que isso se alimentar. Então, às vezes o propósito de Deus não é aquele de você ganhar milhões na empresa multinacionais, né? Não. Às vezes o propósito de Deus é você ganhar pouco, mas você servir a Ele. Sempre lembrando também que a nossa vida aqui na Terra não é para buscarmos satisfação material, para buscarmos satisfação espiritual. Por isso, devemos ter essa consciência, para que quando a gente formos fazer alguma coisa, fazermos de acordo com a vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus eu ir trabalhar naquela empresa? Será que é da vontade de Deus eu mudar para o local tal, onde a minha empresa me enviou? Às vezes até né? Porque às vezes você vai para um lugar tal e lá você começa a fazer um trabalho missionário num determinado lugar. Mas tudo vai de acordo com o que Deus mandar você fazer. Por isso tem que ter muita consciência, muita tranquilidade para você fazer as coisas conforme Deus quer. Lembrando que o material ele deve subordinar ao espiritual. Essa é a lógica. Vamos continuar aqui a história do nosso amigo? Em 1959, um dos meus alunos me deu uma Bíblia em alemão. Sempre gostei de idiomas. Estava encantado em ter a oportunidade de praticar meu alemão. Porém, não era dessa maneira que eu desejava estudar alemão, ou seja, através da Bíblia. Muito cedo, certa manhã, conheci ler aquela Bíblia
no primeiro capítulo de João, não esperava experimentar o regozijo que me produziram os primeiros versículos. Por alguma razão, antigos conceitos, comecei a sentir uma novidade eletrizante. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E ali começou a história, né, dessa pessoa se desenvolver. Deus sempre vai mudar alguma coisa sobre nós, né? E ali a gente vai ver histórias magníficas, como aconteceu no passado, e aí depois acontece no Novo Testamento, e você vê a história de Deus sendo traçada. Você vê ali, né, Deus se revelando a Abraão, a Moisés, Deus trabalhando na vida de Davi e outros mais homens na Bíblia Sagrada. Vamos lá? Página 154, diz assim, aqui no parágrafo bem abaixo, no caso aqui é o terceiro. Frequentemente, muitos de nós estamos concentrados no mundo material em que vivemos. O mundo exige que vistamos de certo modo ou que causemos determinada impressão, que amemos certas coisas e nos associemos a determinadas pessoas. Jesus disse aos escribas e fariseus: vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. O sistema do mundo tem controles, os quais Satanás manipula as pessoas do mundo para atingir os seus fins, os seus próprios fins. Quando você se concentra em seus propósitos e não nos propósitos de Cristo, você é deste mundo. Então, está aí a questão que nós estamos falando. A gente tem que tomar esse cuidado. Gente, o mundo, o sistema dele, ele vai de contramão com o sistema de Deus. É por isso que temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, entender. E Jesus, ele veio para cá para nos dar exatamente essa diretriz. Ele veio para poder nos direcionar dentro do padrão de Deus, para nós sairmos do padrão do mundo. Porque o padrão do mundo, ele sempre vai nos levar distante de Cristo, distante de Deus, né? Tomar muito cuidado quando nós vamos nos envolver com determinadas coisas que, infelizmente, acaba a gente se envolvendo nesse mundo, em festas, enfim, nos entretenimentos que o mundo proporciona. Você não quer dizer que você não deva participar de nada. Claro, Jesus participou de festas. Jesus foi festejo, né? Ele bebia, comia, ele era uma pessoa normal, vamos dizer assim, diferente do que as pessoas pensam aí a respeito de Jesus na Terra, né? Ele mesmo assim, ele mesmo sendo Deus, mas ele se comportava como um ser humano. E esse era o prazer de Deus, estar no nosso meio. Então, ele mostrou para a gente o caminho, como nós devemos viver nesse mundo, participando, às vezes, não diretamente, mas participando, indo a alguns encontros de festa e etc., mas sem que isso interfira na nossa vida espiritual. Temos visto que um dos propósitos de Deus ao vir ao mundo era ensinar, nos levar uma vida verdadeiramente humana, conforme o propósito de Deus. Por isso Deus se fez carne. Então, acabamos de falar sobre isso aqui agora, né? Vamos lá. Jesus enfatizou o espiritual sobre o material. Jesus não tinha nada a ver com o sistema deste mundo. Ele disse aos judeus: eu não sou deste mundo. Os discípulos ouviram Jesus dizer: vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada de mim. Jesus afirmou a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Jesus treinou bem os seus discípulos que, no final no seu tempo na terra, disse em sua oração intercessória: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O mundo é contrário aos propósitos espirituais de Deus. Então, isso aí é fato. Na página 145, vamos lá? Jesus viveu sua vida perfeitamente no reino espiritual. Ele fez a sua obra consciente de que o espiritual tem controle sobre o material. Esse é um dos pontos que nunca vamos deixar de lado. Tem uma passagem bíblica que tem a ver, né, dá para você encaixar nisso, que é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, eu anotei aqui.
Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Ele está falando aqui justamente dessas questões entre o exterior, que é o mundo, e o interior, que é o espiritual. Então, ele não deve interferir. Por mais que as coisas, as circunstâncias, elas tendem a querer nos manipular e até nos desviar a nossa atenção, devemos focar na renovação com Deus a cada dia. Romanos 8:1, Paulo diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não permita, né, que nada disso venha a mudar você. Vamos lá. Jesus nunca disse, nem deu a entender que a matéria fosse má. Ele desfrutou de alguns aspectos do mundo material. Ele abençoou a vida humana material. Jesus, porém, subordinou o material ao espiritual. Isso se chama de relação de conduta. Você saber relacionar, mas não mudar a sua conduta, mudar a sua forma de viver por conta do ambiente. O ambiente não pode mudar você. O ambiente não pode mudar. Nós, como servo de Deus, o reino de Deus, vivemos aqui nessa terra como filhos do reino de Deus. Vamos dar continuidade? Expressando a importância do espiritual. O que desejamos a mente de Cristo, temos de estar disposto a expressar de forma perceptível nossa convicção que o espiritual é mais importante do que o material. O que segue ilustra as maneiras como uma pessoa deve fazer. Vamos lá, primeiramente. Deixar de dormir ou realizar alguma outra atividade humana normal pode proporcionar a você tempo adicional para atingir objetivos espirituais. Tenho permanecido sem dormir algumas vezes a fim de atingir propósitos espirituais. Normalmente, isso tem significado passar uma noite inteira em oração. Jesus fez isso. E alguns dos milagres mais impressionantes que tenho visto ocorreram em resposta à noite de oração. Às vezes é isso, às vezes pessoas, o fato de você ficar acordado é para um propósito. Jejum, na verdade, vamos falar aqui agora sobre isso aqui, mas primeiramente que deixar de dormir, de realizar alguma atividade normal, pode nos proporcionar, né, um tempo adicional para nós atingirmos objetivos espirituais. Pode fazer isso. Largar de dormir é viver a noite de oração. Jesus fez muito isso. Ele passou a noite inteira orando, buscando a Deus, buscando um propósito, buscando uma direção. Temos que também aprender esses princípios. A outra é jejuar, abster-se de alimentação por um período de tempo. É o mesmo que dizer, o meu corpo está submisso ao meu espírito. O jejum, na verdade, é você submeter o seu corpo aos propósitos de Deus. Então, quando você diz... Porque antigamente, quando falávamos sobre o jejum, interessante falar isso aqui agora, é que as pessoas achavam que o jejum você não tinha que ter fome. Ao contrário, a fome e o desejo de comer naquela manhã, ou naquela tarde, naquele dia, é exatamente o jejum. Você está subordinando o seu corpo, você não vai comer. Não vai comer. Agora, claro que todo jejum tem propósito. A pessoa, eu esqueci e acabei comendo. Pô, não fez jejum. Me perdoe minha franqueza. Não fez jejum. Você não fez propósito. Quem faz propósito não vai esquecer de fazer o jejum. Não vai esquecer de comer. Né? Se ele esqueceu de comer porque ele estava fora do propósito. Vamos lá, outra. Aqui, essa também é interessante. O ato de dar pode revelar o valor que você dá ao espiritual, ao seu material. A pessoa se apegar a certas coisas, as pessoas não querem doar. Às vezes tem coisas que é desnecessária você ter, você pode fazer isso. Né? Eu, particularmente, gosto muito disso. Um dia eu ganhei 2 microfones sem fio. Aí eu lembrei que um amigo meu, uma igreja dele, não tinha microfone sem fio. Eu fiquei com um e doei o outro para ele. Então é assim, é tão bonito fazer isso, você se sente melhor, se sente bem assim, né? Então tá aqui três pontos importantes que devemos expressar, que primeiramente, ao invés de deixar de dormir,
ou deixar de realizar alguma coisa, enfim, de eu ir em busca de um objetivo espiritual. Jejuar, que é dominar, subordinar o seu corpo a você. Dar, que é o espírito de você ser espontâneo e você não se prender a coisas materiais, mostrar que você não está preso a coisas materiais. Vamos lá? Nossas obras, porém, devem ser realizadas de maneira como Jesus realizou a dele, com inteligência e equilíbrio. Nunca devemos distorcer o sentido espiritual, como, por exemplo, fazer fazem alguns, quando se autoflagelam e auto-mutilam, né? Isso aí é sacrifício externo, é coisa de tolo, entendeu? Coisa de tolo. Existe aí uma certa religião ou um certo conceito religioso e as pessoas se flagelavam-se, automutilavam-se, como forma de penalizar a eles pelos os seus pecados. Sai fora disso. Isso é furada. Número 2, vamos lá. Página 146. Declarações do propósito de Cristo. Durante seu ministério, Jesus fez várias declarações que indicavam o seu propósito. Nenhuma delas vem do mundo. Tampouco indica preocupação com o reconhecimento pessoal, riqueza ou poder terrenal. A única motivação de Jesus era fomentar princípios que não podem ser medidos física ou materialmente. Esses princípios só podem ser percebidos por pessoas espirituais sensíveis. Então, o nosso objetivo, como seguir a mente de Cristo, é também fomentar na mente das pessoas a vontade de buscar os princípios espirituais. Infelizmente, o que nós podemos ver hoje é que as pessoas elas fomentam mais a carne, mais o exterior, mais o material, do que propriamente o espiritual. Temos que ensinar isso para eles. A página 447, vamos fazer algumas declarações do propósito de Cristo. Temos algumas passagens bíblicas, bem em cima aqui, depois embaixo nós temos algumas coisas, temos os propósitos que a qual vão ajudar a compreender eles. Primeiro, Isaías 61, versículo 1 e 2, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, os mansos enviou-me a restaurar os cativos e os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Temos a segunda aqui, que é João 4,34, que diz assim: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João ainda, capítulo 6, versículo 38, diz: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ainda, Lucas, capítulo 4, versículo 43, diz: É necessário que também a outras cidades anunciem o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que fui chamado. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. João 18:37 diz assim: Eu vim para isto nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da vontade da verdade. Vamos lá, agora vamos simplificar isso aqui. Aqui, número 1. A unção do Espírito começa com a pregação de boas novas aos pobres. Para Jesus, as boas novas tinham a ver com a sua vida e sua obra. Jesus anunciou que, com a sua vinda, era chegado o reino. Ninguém recebe unção simplesmente para dizer que tem unção. Todos nós recebemos unção para algum propósito. Então, esse negócio que é ir para monte buscar poder, ir para não sei o quê, fazer oração para buscar poder, isso aí é nada, entendeu? Vamos parar com essa ideia, isso aí não é nada bíblico, Deus não tem nada a ver com isso, a Bíblia não descreve nada. Que monte foi lugar para buscar poder, que oração foi lugar para buscar poder. Oração é relacionamento. Só vai orar quem quer se relacionar com Deus.
quem quer conversar com Deus, quem depende de Deus. Número 2. Os pobres receberam Jesus enquanto as pessoas de alta classe, os poderosos, não receberam. A autoridade não estava consciente de que necessitavam de boas novas, a menos que elas falassem da libertação do jugo romano. Os pobres necessitavam de boas novas imediatas. Jesus Cristo as trouxe. Os miseráveis da terra foram os que responderam de imediato a Jesus. O método de Jesus é distinto do método do mundo. Nossa carne prefere agradar os ricos e influentes, reconhecer o amor de Deus pelos pobres e profundamente espiritual. Jesus se interessa pelos pobres, presos, cegos e oprimidos, porque são pessoas que necessitam. Geralmente as pessoas ricas elas não querem buscar o Senhor. E quando buscam, colocam regras, colocam limites. Então, eu particularmente, se querem ir para a igreja, seja pobre ou rico, tem que ser todos ficar na mesma categoria, no mesmo lugar. Número 3. A ocupação de Jesus com a vontade de Deus, com a vontade de seu Pai, indica a grande preocupação de Jesus com o espiritual. Quando a gente se preocupa e prioriza fazer a vontade de Deus, nós já indicamos que estamos com propósitos de sermos espirituais. Agora, aquele negócio, qual é a vontade de Deus? Deve buscar ela, independente que ela seja, talvez, não do nosso agrado. 4. Jesus decidiu deixar as multidões em Cafarnaum. Seu propósito primordial era cumprir o propósito do Pai ao enviá-lo. Jesus também quis abarcar as principais religiões de Israel com uma mensagem espiritual, deixando faísca que provocaram a chama da igreja primitiva. Então Jesus ele veio para poder deixar ali aquelas faísquinhas, né? Para poder mais tarde a igreja primitiva dar continuidade aos trabalhos evangelísticos. Número 5. Deus vê as pessoas como elas se relacionam com ele. Então, estão perdidas ou salvas ao me refletir a mente de Cristo. Jesus está nos mostrando os interesses de uma mente espiritual. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Número 6. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Ele mostrou profunda preocupação pela natureza espiritual das coisas. No mundo intangível do espírito, o reino, a verdade, reina soberana. Então quando as pessoas pegam e vai viver conforme aquilo que... Qual é a Constituição que impera o reino? É a Bíblia. Se você está de acordo com o que a Bíblia ensina, as coisas vão mudar, as coisas vão funcionar. Às vezes elas não funcionam exatamente porque as pessoas querem viver de acordo com as suas próprias vontades, ou com um reino, um príncipe desta terra, com as ideologias, com os sistemas a qual rege todo esse mundo. Então tem que tomar esse cuidado, viu? Esse cuidado. Vamos no dia 3? Agora lá, Cristo e o Pai. A obra de Cristo o identificou com o seu Pai. Jesus disse, em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que o Pai vir a fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus disse aos judeus, nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. Porque faço somente o que é do seu agrado. Jesus apresentou sua obra em contraste com a dos judeus. Ele disse assim, olha, eu falo do que vi junto do meu Pai. E vós sabeis que também ouvistes do meu Pai. A obra do Pai era a obra de Jesus Cristo. Então, essa é a identificação. Quando você vai fazer alguma coisa, tem que fazer as coisas que venham de acordo naquilo que a Bíblia nos orienta a fazermos. Que a qual Jesus ensinou, e a qual nós vimos é o que Deus quer que se faça. Hoje em dia, infelizmente, algumas denominações aí, algumas instituições que tendem a fazer completamente nada, ao contrário do que a Bíblia ensina. Isso é lamentável. Então,
pedir a orientação ao Pai, a andar de acordo. Por isso que a oração, ela é fundamental. Quando você ora e se relaciona com Deus em oração, as coisas vão funcionar porque existe uma sintonia, tem que existir essa sintonia. E Jesus veio para nos ensinar isso, né? Nos mostrar exatamente como fazermos isso, como vai funcionar isso. Funciona da forma que Jesus ensinou. Se você não seguir, se nós não seguirmos o que Jesus nos mostrou, né, aí fica complicado. Ele falou que eu e o Pai somos um, né? Então, se o Pai trabalhando, eu também estou trabalhando. Então, assim, sabe, existia essa unidade entre eles. Lembrando sempre que estamos nesta terra para trazer o que Jesus veio trazer, a mensagem do reino dos céus. E Deus, ele quer que o reino dos céus ele também impere aqui também nessa terra. É por isso que essa relação de Cristo Pai deve ser a mesma relação entre nós e o nosso Pai Celestial. Se não houver, e não existe relação que não haja conversa, se não haja diálogo. E o diálogo, Jesus ensinou muito os seus discípulos sobre isso, sobre a oração. Porque a oração é o fator inicial de todas as atividades que viemos a fazer. Se não houver oração, as atividades não vão estar claras, vão estar sem direção, sem propósito, não vão entender o que devemos fazer. Mas com oração, tudo será feito com muita facilidade. Muita facilidade. Vamos ver na nossa página 150? Agora, temos também a relação de Cristo e o Espírito Santo. Aqui nós temos aqui vários exemplos sobre isso, né? Depois você pode ler com calma. Sempre ao longo da vida de Jesus nessa terra foi dominada pelo Espírito Santo. Aqui, no capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, diz que, não, melhor, já começou lá no capítulo 1 de Mateus, versículo 18, quando Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Ali começou a aula do Espírito Santo, já levando Jesus para o ventre de Maria, para ser gerada ali uma criança para nascer. Depois disso, no capítulo 4, versículo 1, diz que ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. No capítulo 4, versículo também 1 de Lucas, fala que ele foi cheio do Espírito Santo. Gente, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Então, às vezes, nós somos levados pelo Espírito Santo para aquilo que nós chamamos de circunstância difícil. E às vezes nós temos que procurar entender a razão, o propósito de tudo aquilo. Quando você se encontrar nesse problemão, nessa circunstância difícil, você precisa falar com o Espírito Santo. Diz a Bíblia que ele convence o homem, ele ajuda o homem, ele ensina o homem, ele dirige o homem, ele guia o homem, ele consola. Tudo isso é o trabalho do Espírito Santo. Espírito Santo, né? Diz a Bíblia que aqui no capítulo 4, versículo 18 de Lucas, fala que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. O início de toda a caminhada, nós falamos sobre relacionamento e oração, e também na caminhada, sem o Espírito Santo, não há como dar continuidade. Você começa com oração, que é o relacionamento entre você e o Pai, e depois você continua o trabalho com o seu relacionamento com o Espírito Santo. É ele que vai dar direção a você. Né? Eu vou ler de novo aqui, eu gosto de ler de novo, mas eu vou ler aqui na versão que está na minha Bíblia. É Romanos, capítulo 8. Olha só que diz aqui, Romanos, no capítulo 8, versículo 26 em diante, diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente
do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Só ele conhece a vontade de Deus. Então você tem que falar com ele. Talvez você não tem aquela coisa que você não está entendendo. Senhor, eu não estou entendendo o propósito, não estou entendendo a situação que eu estou vivendo aqui, que propósito é esse? Ah, Senhor, por que eu estou levando? Então, vamos tirar já de imediato o porquê. E vamos começar a entender. Espírito Santo, faz-me ajudar a entender por que o nosso Pai Celestial me enviou por essa situação, ou por que está me deixando passar por isso. Eu tenho certeza que esse é o caminho, Jesus é o caminho, né? Então, quando você entra nesse propósito, nesse relacionamento com o Espírito Santo, você vai entender porque Deus te mandou fazer isso tudo, mas somente pelo Espírito Santo. Claro. Vamos terminar? Dia 5, página 151, Cristo, as Escrituras e oração. Olha só. O uso das Escrituras por Jesus. Jesus demonstrou um notável conhecimento do Antigo Testamento. Durante o seu ministério, Jesus fez citações de 16 livros do Antigo Testamento e fez referência a outros. As Escrituras foram parte fundamental da vida do ministério. Jesus empregou as Escrituras da seguinte maneira. Vamos lá. Primeiramente, frequentemente demonstrou conhecimento de eventos do Antigo Testamento, como sua referência à ocasião em que Davi comeu os pães da preposição. Segundo, as Escrituras brotaram espontaneamente dos lábios de Jesus em momentos tais como quando respondeu a cada uma das tentações, os mandamentos de Deuteronômio, né? E aonde ele replicou com o diabo usando as Escrituras. Depois com a apostila, você vai ver aqui as referências. Jesus empregou as Escrituras para responder àqueles que o criticavam. E quando os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus por que ele comia com os pecadores, Jesus citou Oséias 6,6, que fala: misericórdia quero e não sacrifício. 4. As Escrituras foram o fundamento preciso para a conduta de Jesus. Para justificar o que fazia, Jesus citava as Escrituras quando Jesus purificou o templo, usou a expressão casa de oração de Isaías 56:7 e acusou o povo de transformá-lo num corvide de salteadores, como havia declarado Jeremias 7, versículo 11. 5. Em suas parábolas, Jesus citou amplamente o Antigo Testamento, a parábola dos lavradores maus que trabalhavam na vinha, que provém de Isaías 5:2. Número 6. Jesus usou as Escrituras como um testemunho de si mesmo. Quando os discípulos de João Batista chegaram perguntando sobre a missão de Jesus, Jesus os enviou de volta citando Isaías 35, versículos 5 e 6. Também você pode ver Lucas 7:22. No pátio de Caifás, lhe perguntaram que era filho de Deus, bendito. Jesus respondeu com a passagem tomada de Salmo 110, versículo 1, e Daniel 7:13, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder vindo das nuvens do céu. Número 7. Jesus empregou a Escritura para sinalizar os tempos do fim. Em sua explicação da parábola do trigo e do joio, Jesus, ao falar que os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, utilizou Daniel 12:3. Então, aqui, Jesus ele sempre trabalhou mencionando as Escrituras. Tudo que você for falar, você tem que manter o seu padrão de escritura. Por isso que eu sempre aconselho, né? Eu sempre falo que o curso de teologia, os seminários, as academias teológicas, elas são muito importantes. Muito importante, você tem que entrar. Existe aí uma certa mentalidade desse povo fora, que teologia mata. Mata eles, então já estão mortos espiritualmente. Mata eles. Mas a nós que queremos aprender a Escritura, não. Nós que almejamos crescer espiritualmente, não. Porque as academias teológicas,
elas não vão te fazer ser um crente, mas vão te ajudar a entender a Escritura para que você seja crente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Né? Então, mas você precisa estudar, precisa estar na academia. Ah, eu quero ser um pregador, mas você precisa entender a Escritura para você pregar, para você ensinar. Eu me lembro que quando eu estava começando o meu ministério, né, a primeira coisa que eu fiz quando Deus me chamou para o ministério da palavra foi eu entrar para uma academia teológica. E eu estudei teologia. Né? Sou formado no momento hoje em média teologia, mas estou no processo do bacharel. Então, a gente precisa aprender. E depois do bacharel, vamos fazer o mestrado e outros mais, e que for possível, estudar. Temos que estudar. Estudar. Estudar faz muito bem. Educação teológica, ela é um dos pontos que, principalmente para você que quer crescer, que quer conhecer as Escrituras, precisa fazer. Então, aconselho você. Ah, pastor, eu queria que você me ajudasse. Entre em comentário comigo que eu vou te ajudar a fazer isso. Né? Ajudar a fazer isso. Vamos lá? A página 57 e 53 vai falar sobre a prática da oração de Jesus. Como o mundo espiritual domina o mundo material, a oração é um fator decisivo na vida de uma pessoa espiritual. Embora tenhamos mais orações de Davi e Paulo, a Bíblia não diz mais sobre a oração de Jesus do que qualquer outro personagem bíblico. Jesus também ensinou mais sobre a oração que qualquer outra pessoa da Bíblia. Se desejamos ter a mente de Cristo, devemos imitar a sua vida de oração. É isso mesmo. Vamos aqui falar alguma coisa sobre isso? Está aqui, olha. Jesus preferia estar só em um lugar privado. Deve haver-se sentido cansado depois de um dia ocupado em curar pessoas. Mas de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. A hipocrisia não tinha acesso à oração privada, ali não tem como. Quando você decide orar a sós, Deus sabe que essa oração é genuína. A diferença é essa. A diferença de você orar público é que a pessoa pode ali usar umas pitadas de hipocrisia. Mas a sós não tem como. Você vai falar aquilo que não é realidade. Como é que você vai ser hipócrita para Jesus, para Deus? Ele conhece todas as coisas. Já conhece, nos conhece profundamente. Vamos lá. Jesus orou em todo tipo de oportunidade e em grupos de diversos tamanhos. Jesus fez todas as coisas. Orou todo tipo de... Todo mundo naquele time orava. Eu lembro que quando ele vai ali em Betânia, quando Lázaro já estava 4 dias mortos, eu gosto da oração que ele fez. Ele falou assim, olha, Pai, eu sei que tu me ouves, mas eu estou aqui falando alto para que as pessoas que estão aqui saibam que o Senhor me enviou. Aí disse, Lázaro, vem para fora. E todo mundo sabia que foi a oração de... Então, aquilo foi uma oração evangelística, né? E às vezes é preciso fazermos isso, não para mostrarmos que somos alguma coisa, mas lembra que eu falei, para mostrar, mas eu estou fazendo isso aqui, Senhor, para que as pessoas saibam que o Senhor me enviou, para que eu saiba que Deus enviou a mim, para as pessoas precisam orar para elas e mostrar para elas. Então, isso é uma oração válida. Amém? Número 3. Jesus orou antes de tomar decisões importantes. Passou toda uma noite em oração antes de escolher os 12 discípulos. Ele precisa escolher aleatoriamente, a orar primeiro, meu irmão. A orar primeiro. Eu aprendi essa lição, eu fiz muitas bobagens assim já, e caí do cavalo. Experiência própria, não faz isso não, ora primeiro. Número 4. Jesus orou em ocasiões importantes, como no seu batismo e a sua transfiguração. 5. Pelo menos 4 dos milagres por ele realizado foram acompanhados de oração. Jesus, número 6, Jesus fez toda sorte de oração, com exceção da confissão de pecado. E vê-lo expressando louvor, vê-lo ação de graça, petições pessoais, intercessões, tudo isso. E temos a oração mais famosa, a oração no jardim do Getsêmani, onde
ele teve ali, passou por um momento muito difícil da sua vida, que a qual teve que fazer orações de levar e ir até ao extremo na sua oração, e às vezes que o seu suor acabou pingando gotas de sangue. Bom, está aqui, né? Se você quer ter a mente de Cristo, então que você deva seguir esses princípios que nós aqui vivermos no Espírito. Se não vivermos no Espírito, amados, de maneira alguma a gente vai entender as coisas de Deus. Ou vamos seguir ou andar de acordo com a mente de Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Agora faltam dizemos assim, duas unidades, 2 aulas para terminarmos esta aula, esse curso, Mente de Cristo. Fico muito grato a você por ter nos dado esta oportunidade de poder, junto conosco, aprendermos. Meu propósito é esse. Repito, se você está aí precisando comprar um livro, te indico onde comprar. Não ganho nada com isso. Se você quer que eu escaneio, quer receber em PDF cada unidade quando você for estudar, e se você quiser fazer um propósito comigo, estudar junto comigo esse curso, estarei mandando, né, um link de cada aula. A gente pode fazer assim, e a gente vai aprendendo devagarzinho. Cada semana você faz uma aula, a gente vai mandando exercícios para você. Eu gosto disso. Deus abençoe. Até a próxima aula do curso A Mente de Cristo. Amém.